alegria e a honra de chamar a Isabel para vir aqui conversar conosco a respeito dos cuidados nutricionais no doente com inflamatórias intestinais. Ela conhece muito esse assunto e talvez seja, se não o maior, mas um dos grandes expoentes nessa área no nosso país. A gente tem que agradecer que ela existe. A Bel, assim que eu chamo ela é da diretoria da ABCD, ela é especialista em administração hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas, ela é mestre em nutrição experimental, ela é especialista em nutrição clínica, enteral, parenteral, nutrição do metabolismo esportivo, ela é corredora, e ela é nutricionista da ABCD também. E ela é muito, muito capaz. E tudo que ela disser aqui, que eu nem sei o que ela vai dizer, eu assino embaixo. Vem, Bel. Oi lá, pessoal. O duro é fazer vocês ficarem acordados após o almoço. O duro é começar com essa propaganda enganosa, né? Mas vamos lá. Lu, obrigada. Marta, obrigada por sempre estar ao seu lado. E cabe a mim, a Marta pediu, fale sobre cuidados nutricionais. E nada mais é do que falar de nutrição. A gente não pode isolar a nutrição, né? Porque a nutrição está inserida quando a gente pensa em qualidade de vida. A gente não tem cuidado nutricional, ou seja, a gente não é capaz de viver com saúde se a gente não englobar tudo. Englobar os tratamentos, englobar o lazer, englobar tudo. E a nutrição está dentro, porque com uma boa nutrição, a gente vai se sentir bem. A gente tem condições para vir aqui ficar ouvindo as pessoas e aprendendo, né? A gente vai ter satisfação e vai ter saúde. Mas quando a gente fala em conduta nutricional, a gente pensa em balança. E não é impossível falar com a Marta e ela me perguntar, cadê a sua balança? Mas a gente, às vezes, pode ter uma opinião diversa. E eu concordo aqui com a figura, né? Muitas vezes a balança diz uma coisa e a gente contradiz, não tem problema. O importante da avaliação nutricional é a gente fazer o acompanhamento ao longo do tempo. Pessoal, não existe peso ideal. Existe aquele peso onde você tem saúde. Tá? Então, esquece tudo que vocês aprenderam, que peso ideal nada mais é do que tirar 10 quilos da sua altura. Não existe isso. Uma coisa que eu vejo muito no meu consultório é as pessoas chegarem. Eu não sei se eu tenho alergia, intolerância, desconforto. Então, como eu quero começar falando de nutrição, lembrando vocês que existe uma diferença muito grande entre alergia e intolerância alimentar. Qual a coincidência dos dois? Ambos, inchaço, dor abdominal, e aí começa a ficar a confusão. Então, quando a gente estiver falando de alergia alimentar, nós estamos falando algo que é uma reação anormal do nosso sistema imunológico. Normalmente causa coceira, inchaço, erupções cutâneas, uma série de alterações, mas pode aparecer 2 horas depois daquilo que você comeu. Normalmente mais comum em criança, enquanto que a intolerância alimentar é completamente diferente. É algo que acontece no nosso sistema digestório que, por uma dificuldade ou não produção de alguma enzima, deixa de digerir aquele alimento. O mais comum e que vocês, da maioria, têm é a intolerância à lactose. A enzima que digere a lactose está na parede do intestino. E, por alguma razão, deixa-se de produzir e a gente não digere. E aí dá aquela sensação de inchaço, desconforto, diarreia. Mas, saindo dessas dúvidas, vamos falar, então, qual é a melhor conduta nutricional. Eu acho que eu vou resumir a palestra aqui, nesse slide. É equilíbrio.
Se nós tivermos alimentação equilibrada, nós temos tudo. Nós temos que fugir dos extremos. O não existe. Esqueça aquela coisa, não pode, não coma, esquece isso. Não existe o não. Então, vamos lá. Eu quero o quê do equilíbrio? Eu quero o equilíbrio dos nutrientes. Eu quero poder tirar dos alimentos os nutrientes que vão me deixar bem. Para quê? Para ter longevidade, para ter um bem-estar. Para quê? Para eu não ter outras doenças. Se eu já tenho doença inflamatória, isso me impede de ter pressão alta, diabetes, colesterol, triglicéridos altos. Então, eu vou me alimentar adequadamente para prevenir outras doenças ou então tratar essas doenças. E aí, esse é o que a gente preconiza como prato ideal. Metade do prato, verduras, hortaliças, legumes, a outra 1/4 proteína, outro 1/4 carboidrato. E veja vocês, não é por acaso que a natureza, Deus fez tudo colorido e tudo variado. Não dá para comer só um tipo de legume, um tipo de carboidrato e um tipo de proteína. A monotonia alimentar não leva à saúde. Então, quanto mais colorido, mais variado a alimentação, mais saúde vocês vão ter. E olha nesse equilíbrio, eu não comentei naquele prato, mas cadê o meu hambúrguer? Cadê aquele minha brigadeiro que todo mundo comeu agora? Não está lá no prato, mas está ali. Ele pode estar presente, mas não é. A gente vai trabalhar com não diário. Então, ele pode estar presente 1, 2 vezes na semana. Mas o que mais tem nesse quadro aqui que a gente não pode esquecer? Isso mesmo, atividade física. Não tem como ter saúde e bem-estar sem se mover, sem se movimentar. Porque nosso organismo, nada mais é do que uma grande maquinário, que tudo se conversa. Então, dependendo do que eu como, eu vou fazer a minha máquina trabalhar de uma forma ou de outra. Eu vou acumular mais ou menos, depende daquilo que eu estou comendo. Mas tudo é importantíssimo. E quando a gente come adequadamente, eu vou evitar as alterações de peso. Porque a partir do momento que eu tenho uma doença inflamatória, eu estou inflamado, mas os opostos me inflamam também. Se eu estou muito magra, desnutrida, perco peso rápido, eu estou potencializando a inflamação. E do outro lado também, se eu estiver ganhando peso rápido, vai ficar obesa, eu vou também estar mais inflamado. Então, não é estratégia ter isso. Bom, então o que a literatura fala? Se vocês procurarem agora qual é a alimentação recomendada para doença inflamatória intestinal, é seguir a dieta mediterrânea, que é a base da orientação. Olha o que tem aqui na base. Atividade física, convivência social, descanso. Então, não é, quando a gente fala de alimentação, de conduta nutricional, a gente tem que abrir o nosso espectro, o nosso leque. Olha, a água é o segundo patamar. E aí que nós vamos entrar nos alimentos. Então, a base, vamos assim dizer, da alimentação são as hortaliças, as frutas, seguidas das leguminosas, lácteos, e o que tem na pirâmide, a gente vai ter proteínas e o brigadeiro. Tá vendo? Ele pode estar, mas em menor concentração, em menor quantidade, com pouca frequência. E nós temos também a nossa pirâmide brasileira, a pirâmide desenvolvida pela professora Lúcia Tucunduva Philip, que ela é basicamente igual que a dieta mediterrânea, onde, veja, a base, o que é? Água, exercício, hortaliças, carboidratos, no pico, as guloseimas. Mas eu posso transformar essa pirâmide num prato, olha, igual.
Então, gente, é fácil ter uma boa alimentação. É você adequar, colorido, variado, o seu prato. Mas não só a alimentação é o ponto. Então, a gente tem que considerar a alimentação com redução de estresse, com atividade física, evitando obesidade, evitando álcool, fumo e tendo boa qualidade de sono. É fundamental dormir bem. Não depois do almoço na minha palestra. Então, o que a gente tem em termos de na literatura que eu devo me cuidar quando eu estou com Crohn? Cuidado com a sua alimentação, falta de fibras. Cuidado com uma alimentação, falta de gordura do tipo ômega 3. Cuidado com excesso de alimentação à base de ultraprocessados e falta de vitamina D. Como já foi falado pela doutora Paula, o que a gente tem? A origem da doença, ou um dos fatores, é a microbiota. Qual é o alimento da microbiota saudável? Fibras. Então, cuidado com optar por uma alimentação onde eu vou tirar totalmente as fibras. E, de outro lado, na colite ulcerativa, cuidado com o excesso de carne vermelha, bebidas adocicadas. Então, em resumo, o que eu tenho que pensar? Que vai me ajudar se eu pensar em alimentos que vão me trazer gordura saudável, fibras, sementes oleaginosas e alimentos fontes de vitamina D. Eu vou evitar o quê? Gordura saturada, vou evitar carne vermelha, açúcar e os adoçantes, emulsificantes, corantes, o produto industrializado. E fiquem muito atentos no que a gente chama de deficiências muito comuns nos pacientes com doença inflamatória intestinal. Fiquem atentos se vocês não estão com anemia, baixo ácido fólico, baixa vitamina D, B12, cálcio, magnésio e zinco. Esses são os primordiais. Mas aí vocês foram lá na literatura e acharam, não, a dieta ideal é aquela de baixo FODMAPs. Isso é um risco, pessoal, porque o FODMAPs tira tudo aquilo que fermenta. E as bactérias do bem precisam do alimento que fermenta. Então, como que eu vou melhorar a microbiota se eu estou tirando o alimento da microbiota saudável? Cuidado. Não tem evidências científicas ficar com uma dieta sem glúten, sem lactose, ou seja, foge desses extremismos que não está dando bom. Então, o que mais se preconiza para a doença inflamatória? É uma associação de tirar o estresse. Encontre o seu propósito, o seu bem-estar. Coma equilibradamente. Se for fazer uso de álcool, com moderação. Lembre-se de estar integrado sempre à família. A família ajuda e os amigos mais ainda. Coma, não para se sentir estufado, nossa, comi demais. Não. Saia da mesa sempre com aquela vontade de comer um pouco mais. Faça exercício. Encontre seu grupo e encontre algo que te cultive a sua espiritualidade, que vai te dar o equilíbrio como um todo. Existe um padrão ideal? Não. Da mesma forma que uma calça não serve para todo mundo, uma dieta não vai servir para todo mundo. Alguns de vocês vão precisar, por um período, restringir quantidade ou grupo de alimento, ou até consistência, ou fazer uso de alguma suplementação, mas isso são fases, são momentos. E aí a gente, apesar de qualquer uma dessa alteração, nós sempre vamos buscar ofertar uma alimentação equilibrada. Então, pensamos sempre, não existe dieta ideal. Respeite o seu momento, as suas restrições, seu momento de vida, da doença e do tratamento. Isso vai passar, isso vai melhorar. Nada é para sempre. Nem coisa boa e muito menos coisa ruim. Siga as orientações do seu médico, da sua nutricionista. Eu sei que de dieta todo mundo entende, todo mundo tem um conselho,
mas fale ou com o seu médico ou com a sua nutricionista para fazer uma coisa que não seja extremista. Rapidamente, o que hoje se preconiza como os 10 mandamentos ou os 10 passos que eu vou falar rapidamente para ter uma alimentação saudável. Claro que algumas coisas que eu vou falar aqui, vocês vão falar, mas eu estou com muita diarreia, eu não posso. É a hora que a gente faz a mudança para aquele ponto, inclusive. Então, primeiro, faça 3 refeições e 2 lanches. Não dá para eu pular o café da manhã? Não. Faça 3 refeições e 2 lanches. Não precisa comer muito, mas coma fracionado. Inclua carboidratos. Não é para eu tirar o carboidrato? Claro que não. Ele é fonte de energia. Pode ser à base de arroz, tubérculos. É importante ele ter. 3 porções de legumes, 3 porções de frutas. Importante, vitaminas e minerais para o nosso corpo. Não funciona sem. A dupla arroz e feijão é a melhor dupla que a gente tem como fonte de proteína e de energia. Consuma diariamente 3 porções de lácteos. O leite, eu não sou intolerante à lactose. Vamos usar um lácteo sem lactose. Porque hoje se preconiza reduzir a oferta de proteína à base de carne, frango e peixe e aumentar os lácteos, no total ofertar a proteína que você necessita. Consuma pelo menos uma fonte de um óleo saudável, por exemplo, azeite ou sementes oleaginosas. Esqueça refrigerante. Se refrigerante fosse bom, a gente se colocaria lá no final. E lá não tem refrigerante, tem água. Então, bebam água. Tire os sucos industrializados, bolos, biscoitos. Isso, pessoal, é produto que a base deles é química. Não vai fazer bem para o corpo de vocês. Diminua a quantidade de sal. Tire o saleiro da mesa. E beba pelo menos 2 litros de água. E o último, não menos importante, pratique atividade física pelo menos 30 minutos. Qual atividade física? A que você quiser, a que você gostar, desde que você não fique parado. Isso é extremamente importante. Então, podemos dizer que a alimentação pode trazer benefícios ao tratamento? Claro que sim. Posso dizer que nós somos o que comemos? Sim, vamos fazer escolhas inteligentes. As dietas alternativas, restritivas, da moda, ajudam no tratamento? Não necessariamente, todo cuidado é pouco. Vamos alimentar a nossa mente com coisas saudáveis. Olha essa foto que legal, né? Alguém lendo sobre a água. Mas vamos botar um zoom nessa foto? Na verdade, não é ninguém lendo, não é um livro, nada, mas é que o fotógrafo foi muito perspicaz e no rio ele conseguiu, entre as pedras, captar uma grande imagem. Cuidado, pessoal, a internet é igual. Quando você dá um zoom, vai atrás daquela informação, muitas vezes ela é uma desinformação. Cuidado com a maquiagem. Então, procure sempre um profissional. E, para terminar, a vida não está em algum lugar esperando por você. Ela está em você. Não está no futuro, como uma meta a ser alcançada. Ela está aqui e agora, nesse exato momento. E é nesse exato momento que eu quero agradecer a 2 pessoas extremamente importantes, que fazem e que pensam na doença inflamatória desde sempre. Eu estou na BCD só há 25 anos. E nos últimos 8 anos, a BCD teve um outro olhar. Teve um olhar de luz. Olha o olhar de luz da Marta. Então, aqui, gostaria de agradecer a tudo que a Marta faz, não só por vocês que estão aqui, mas para todos que estão no Brasil, porque ela faz a diferença. Obrigada, Marta.